Fiquei chocada quando a mãe do meu noivo, Noélia, me recebeu como se eu fosse a empregada, mesmo sabendo que eu estava lá para o nosso noivado. Ela me olhou com um sorriso maldoso e disse: "Ah, você não era a empregada? Você tem um rosto tão pobre." E o noivo que eu pensava estar do meu lado me traiu da pior maneira possível. Olhando para o meu rosto, Sérgio caiu na gargalhada. "Você tem razão, ela realmente tem um rosto de pobre. Adoraria conhecer os pais dela." Noélia e Sérgio continuaram me menosprezando, e até mesmo os meus pais. Eu não aguentava mais. Enviei uma mensagem para o meu pai enquanto Noélia e Sérgio não estavam olhando. Meu pai respondeu imediatamente dizendo que viria o mais rápido possível. Eu disse: "Vou tomar um pouco de ar fresco, não aguento mais ouvir os insultos do Sérgio." A risada grosseira do Sérgio ecoou: "Não fuja." Eu me levantei e fui esperar a chegada do meu pai. 10 minutos depois, apresentei meu pai Christopher para Sérgio e sua mãe. "Tenho 30 anos, trabalho em uma pequena empresa e sempre tentei não chamar atenção. Minha maquiagem habitual é apenas base, e prefiro usar roupas azul marinho ou pretas. Não uso lentes de contato, e sim óculos grossos devido à minha alta miopia. O motivo de ser tão discreta é que meu pai tinha um trabalho de alto perfil e fui influenciada por isso desde a infância. Meu pai é ator, aparentemente era bem popular antigamente, sempre cercado de mulheres ao andar pela cidade. Apesar de ter um papel coadjuvante, ele aparece bastante na TV e é moderadamente conhecido. O ensino médio foi bem difícil por causa do meu pai. Os colegas pediam autógrafos e os pais deles queriam conhecê-lo. Como eu recusava todos esses pedidos, era frequentemente criticada. Eu devo ter parecido injusta para eles. Até sofri assédio de colegas com inveja. Não queria incomodar meu amado pai. Também odiava a ideia de ser vista como alguém se aproveitando da fama. Lutando com esses pensamentos, me vestia de forma simples e fui para um colégio onde ninguém me conhecia. Felizmente, eu tinha um sobrenome comum, então pude viver normalmente a partir do ensino médio. Talvez por causa da minha aparência comum, os homens não se aproximavam de mim, então pude curtir uma vida estudantil despreocupada. Adorava conversar sobre quadrinhos com minhas amigas, e esses momentos pareciam os mais felizes. Conheci meu noivo Sérgio depois de me tornar uma adulta trabalhadora. Sérgio trabalhava para a empresa de locação de copiadoras que minha empresa usa. Minhas interações diretas com Sérgio eram mínimas. Sérgio verificava regularmente a copiadora e trocávamos algumas palavras durante suas visitas. Nosso relacionamento teve uma grande virada quando a copiadora quebrou naquele dia. Eu estava ocupada preparando materiais para uma reunião no dia seguinte, mas a copiadora parou de funcionar. Eu estava encrencada, sem ela não conseguiria preparar os materiais para a reunião. Em pânico, liguei para o Sérgio. Ele veio rapidamente e verificou a copiadora. Perguntei ansiosamente se podia ser consertada, e ele respondeu com um sorriso: "Não se preocupe, cuidarei disso." Me apaixonei pelo sorriso do Sérgio naquele instante. O resto é história. Infelizmente, a copiadora não foi consertada, mas Sérgio providenciou uma substituta. Conseguimos preparar os materiais a tempo para a reunião. Tendo me apaixonado por Sérgio, me esforcei para me aproximar dele. Pedi suas informações de contato e ligava frequentemente. Então confessei meus sentimentos a Sérgio e começamos a namorar. Sérgio sempre foi muito gentil, atencioso, e eu nunca o tinha visto bravo. Pensei que ele continuaria sendo gentil mesmo depois de saber sobre o meu pai. Então, depois de namorar por 3 meses, eu propus ousadamente o casamento a Sérgio. Ele aceitou feliz. Lembro-me de ter ficado muito contente. No entanto, havia uma coisa que me preocupava: minha aparência. Sempre usei óculos grossos, mesmo em encontros, me vestia de forma simples, um hábito difícil de quebrar. Na verdade, eu me pareço muito com meu pai, com traços distintos. Por causa da minha aparência, fui invejada por garotas no ensino médio. Já fui julgada por caras com base na minha aparência antes, e tem sido difícil. Mas achei que ficaria tudo bem com Sérgio dali em diante. Pensei em mudar minha aparência aos poucos por Sérgio, a quem eu amo. Foi o que pensei. No entanto, depois de ficar noiva de Sérgio, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável.
Antes do nosso noivado, Sérgio parecia uma pessoa gentil, mas recentemente ele começou a fazer comentários que pareciam me menosprezar. Outro dia fomos a uma feira de noivas para decidir sobre um local para o casamento, já que Sérgio sugeriu. O lugar para onde Sérgio me levou era um mundo deslumbrante. Era uma casa de hóspedes luxuosa, perfeita para um grande casamento com mais de 100 convidados. Vendo aquela cena, fiquei confusa. Não tenho muitos amigos dos tempos de escola e não queria chamar atenção, então esperava uma cerimônia pequena em um local menor. Queria ir para casa imediatamente, mas Sérgio parecia estar se divertindo, então não pude mencionar isso. Então aguentei e passei um tempo lá. Depois que tudo acabou, paramos em um café. Sérgio estava de muito bom humor. O local do casamento que vimos antes era bom, não era? Pessoalmente, eu gostaria de algo ainda mais extravagante, ele disse enquanto bebia café. Isso poderia significar que acabaríamos escolhendo o local que vimos antes. Sentindo-me ansiosa, decidi falar com Sérgio sobre o que eu queria. Estava pensando que um casamento apenas com nós dois pode ser legal. Não gosto muito de chamar atenção. Pensei que o gentil Sérgio certamente faria um acordo. No entanto, a realidade foi completamente diferente. Sérgio me olhou e riu com desdém. De fato, uma garota simples como você não combinaria com um local como o que vimos antes. Provavelmente não há vestido que combine com esses óculos grossos. Fiquei perplexa com o comentário de Sérgio. Um casamento não é sobre as duas famílias. Minha família é rica e não ter um casamento de certo nível seria embaraçoso, ele continuou. Fiquei sem palavras. O Sérgio, que sempre foi gentil, agora estava me menosprezando como se fosse uma pessoa diferente. Fiquei profundamente chocada com a atitude de Sérgio. E para mim, atordoada, Sérgio fez um comentário ainda pior: você deveria simplesmente ficar quieta e fazer o que eu digo. Uma mulher simples como você deveria ser grata por estar se casando. De repente, Sérgio ficou sério, jogando palavras duras para mim. Fiquei tão perplexa com o comentário dele que até senti medo. Então, no momento seguinte, Sérgio sorriu e disse: decidirei tudo por você, então você só precisa fazer o que eu digo, ok? Eu não sabia como responder e apenas sorri sem jeito. Talvez ficar noiva de Sérgio tenha sido um erro, mas é tarde demais para agir como se nunca tivesse acontecido. Já informei o noivado aos nossos pais e à minha empresa. E apesar de tudo isso, eu ainda amava Sérgio. Talvez ele voltasse a ser o Sérgio gentil que conheci antes do nosso noivado. Então, apesar da minha confusão sobre a mudança de Sérgio, não tive escolha a não ser continuar com o noivado. Sérgio continuou a fazer comentários que me incomodavam, e a cada um deles meu coração ficava mais ferido. Mas não conseguia odiá-lo. Mesmo quando pensava em terminar, o Sérgio gentil que conheci passava pela minha mente. Afinal, eu ainda amo Sérgio. Apesar da minha confusão sobre a mudança dele, continuei nosso relacionamento. E então, um dia, algo aconteceu que me deixou ainda mais confusa. Foi o dia em que Sérgio e eu finalizamos o local do nosso casamento. Depois de visitar vários locais, Sérgio decidiu pela luxuosa casa de hóspedes que visitamos primeiro. Com orgulho, Sérgio disse: acho que uma cerimônia extravagante realmente combina comigo. É uma pena para você. Sérgio riu, me magoando. E para a papelada do local do casamento, fomos até a casa de hóspedes com Sérgio. No caminho, encontrei alguém. Ah, é você, Sérgio? Mãe, o que você está fazendo aqui? Sérgio parecia surpreso com a mulher. Então Sérgio apresentou para mim: Susan, esta é minha mãe Noélia. Mãe, esta é Susan, minha noiva. Eu te falei que ia me casar, lembra? Noélia me cumprimentou com um sorriso: sou a mãe de Sérgio. Você parece uma mulher séria. Onde você trabalha? Deve estar trabalhando em uma grande corporação, certo? Este foi meu primeiro encontro com a mãe de Sérgio. Respondi nervosamente sobre minha empresa e que faço trabalho administrativo. Então Noélia fez uma cara intrigada: nunca ouvi falar dessa empresa. Foi quando Sérgio se juntou à nossa conversa: a empresa de Susan é um dos meus destinos de vendas. É uma empresa pequena com cerca de 30 funcionários, então é natural que você não a conheça. Ao ouvir a explicação de Sérgio, o rosto de Noélia ficou sombrio.
Pensei que, já que você era noiva de Sérgio, estaria trabalhando em uma empresa mais conceituada. Isso não significa que seu salário é baixo? Você está planejando fazer Sérgio sofrer? Desculpe, de fato meu salário não é muito alto na minha empresa atual. É por isso que não tive escolha a não ser me desculpar com Noélia. Então Noélia suspirou pesadamente e disse: Você pode pelo menos não depender inteiramente de Sérgio? Nossa família é de uma linhagem distinta. Não precisamos de uma mulher de origem obscura, entendeu? Respondi ao comentário de Noélia com confusão, mas Noélia ficou ainda mais exaltada. E seus pais? Eles trabalham em empresas conceituadas, certo? Noélia me encarou com os olhos semicerrados. Meu pai é. Quando eu ia responder à pergunta de Noélia com confusão, meus olhos se desviaram para a bolsa dela, porque vi algo familiar. Então fiquei em silêncio. Vendo-me, Sérgio falou: Vamos lá, mãe, acalme-se. Vamos visitar a casa e fazer nossas apresentações de casamento em breve. Tudo bem, embora eu não esteja realmente com vontade de receber, Noélia me encarou com uma cara azeda. Parece que minha primeira impressão sobre Noélia foi a pior. O caminho para o casamento parecia íngreme demais e eu suspirei secretamente. Então chegou o dia da apresentação do casamento. Uau, não pude deixar de murmurar em frente à casa da família de Sérgio. A cena diante de mim ultrapassava em muito minhas expectativas. Como Noélia havia mencionado que a família deles era de uma linhagem distinta, eu esperava que a família de Sérgio fosse rica, mas a realidade diante de mim era ainda mais surpreendente. O portão era automático, havia um elevador dentro e havia até 10 carros de luxo estacionados do lado de fora. Certamente devem ser os hobbies do meu sogro. Sérgio então falou comigo: Papai está fora a trabalho hoje. É só a mamãe, então fique à vontade. Sérgio disse com um sorriso, mas meu rosto ficou ainda mais tenso. Noélia havia sido dura comigo da última vez. Com certeza ela fará alguns comentários sarcásticos novamente. Então Sérgio e eu entramos na sala de estar onde Noélia estava esperando. Olá, obrigada pelo outro dia, cumprimentei Noélia educadamente. No momento seguinte, Noélia disse algo inacreditável: Bem-vinda, minha empregada. Mesmo sabendo que estou aqui para uma apresentação de casamento, essa é a primeira coisa que ela diz. O quê? Eu soltei uma voz de confusão, pensando que devo ter entendido errado. Noélia olha para mim com um sorriso maldoso. Ah, você não era empregada? Você tem um rosto tão pobre. Uma empregada? Como ela pode dizer algo tão terrível? Então Noélia riu com um ar de divertimento. Sérgio me disse que tudo bem tratar você como uma empregada. Parece que Sérgio só queria se casar com alguém que fizesse o que ele diz. Que pena para você, Sérgio. O que você quer dizer com isso? Perguntei a Sérgio com o rosto pálido. Deve ser uma piada de mau gosto. Eu queria acreditar nisso. E o noivo que eu pensava estar do meu lado me traiu da pior maneira possível. Olhando para o meu rosto, Sérgio caiu na gargalhada. Você tem razão, ela realmente tem um rosto de pobre. Adoraria conhecer os pais dela. Talvez pudéssemos usar os pais dela como nossos empregados também, Sérgio riu vulgarmente. De fato, ter alguém obediente de graça é atraente. Mas se eles vierem para uma casa rica como a nossa, imagino se os pais de Susan não desmaiariam de choque. Noélia e Sérgio continuaram a me menosprezar. Eles assumiram que a educação da minha família era baixa e decidiram que eu devia ter uma aparência simples. Eu rangi os dentes de frustração ouvindo os comentários deles. Noélia e Sérgio foram rudes demais. Eles até menosprezaram meus pais. Não aguentava mais. Enviei uma mensagem para o meu pai enquanto Noélia e Sérgio não estavam olhando. Preciso que você venha agora. Também enviei a ele o mapa para a casa da família de Sérgio, que Sérgio havia me enviado para a apresentação do casamento de hoje. Lembrei que hoje era o dia de folga do meu pai. Ele deve estar relaxando em casa agora. Felizmente, meu pai respondeu dentro de 1 minuto: estou a caminho. Vendo a resposta do meu pai, senti alívio. Então eu disse para Sérgio e Noélia: estou me sentindo um pouco mal, então vou tomar um ar fresco. Não aguentava mais ouvir Sérgio e seus comentários. Pensei que esperaria lá fora quietinha até meu pai chegar. Foi o que pensei.
Ah, é mesmo? Bem, então, Sérgio, por que não continuamos nosso chá tranquilamente? Noélia parecia satisfeita por ficar sozinha com Sérgio. Susan, não fuja. A risada grosseira de Sérgio ecoou. Eu deixei o assento e esperei lá fora pela chegada do meu pai. 10 minutos depois, meu pai apareceu usando óculos escuros. Susan, o que houve? Hoje era para ser sua apresentação de casamento, certo? Fiquei surpresa por ser chamada de repente. Meu pai me perguntou com um olhar intrigado. Pai, estou tão frustrada. Vendo meu pai, senti alívio e comecei a chorar. Não importa o quanto tentasse segurar, as lágrimas não paravam de escorrer. O que houve, Susan? Meu pai começou a entrar em pânico ao me ver chorar. Expliquei tudo para ele. Como a atitude de Sérgio mudou depois que ficamos noivos e como Noélia se juntou a ele para me menosprezar. Não posso perdoá-los por menosprezarem você sem saber nada sobre você. Não conseguia parar de chorar enquanto explicava. Meu pai ouviu minha história em silêncio, mas parecia que ele estava quietamente furioso. Então contei ao meu pai algo sobre Noélia. Naquele momento, meu pai riu. Ele tirou os óculos escuros e os entregou para mim. Vamos entrar agora. Vou garantir que eles se arrependam de machucar você. Tomei minha decisão com as palavras do meu pai. Meu amor por Sérgio havia desaparecido. Tudo o que restava era ódio. Decidi, faremos Sérgio e sua mãe se arrependerem. Fiz algo e então coloquei os óculos escuros do meu pai. Juntos, entramos na casa da família de Sérgio. Fiquei em frente a Sérgio e Noélia, trazendo meu pai comigo. Desculpem a demora. Eu, de pé firme com meu pai. Ao me ver usando óculos escuros. Por que você está de repente usando óculos escuros? Noélia, que inicialmente riu ao me ver, ficou atordoada ao ver o homem ao meu lado. Percebi que as pessoas congelam quando estão muito surpresas. Certamente Noélia deve ter pensado que poderia dizer algo terrível novamente quando eu voltasse. Mas, infelizmente para ela, não vou deixar as coisas acontecerem do jeito que ela quer. Em vez disso, estou planejando arrastá-la para o inferno. Noélia já deve ter reconhecido quem meu pai era. Então meu pai falou com Noélia, eu sou o pai da empregada. Sua voz estava calma, mas seus olhos não sorriam. Seu rosto bonito fazia parecer ainda mais formidável. O quê? Noélia, que provavelmente reconheceu meu pai, ficou chocada. Como isso pode ser? Por que Christopher está aqui? Isso é algum tipo de surpresa? Noélia falou com agitação, suas bochechas ficando um pouco vermelhas. Seus olhos brilhavam como os de uma garota jovem. Sérgio parecia sem pistas, de pé ali atordoado. Meu pai não respondeu à pergunta de Noélia, mas continuou encarando Sérgio e Noélia. Noélia corou sob o olhar do meu pai. É embaraçoso para uma mulher da idade dela. Eu olhei friamente para Noélia. Então Sérgio, recuperando a compostura, perguntou confuso, Christopher, mãe, ele é seu amigo? Sérgio provavelmente não sabe sobre meu pai. Acho que ele é bem conhecido entre a geração de Noélia, mas as pessoas mais jovens podem não saber, a menos que assistam a dramas na TV. Então Noélia encarou Sérgio. Sérgio, que grosseria sua! Este homem é um ator famoso e meu primeiro amor. O quê? Sérgio parecia incrédulo. Então Noélia se virou para meu pai, sorrindo e falando com ele. Sou uma grande fã sua, Christopher. Olhe, veja isso. Noélia pegou sua bolsa para mostrar ao meu pai. É um chaveiro que só pode ser comprado por um membro do fã-clube. Sou sua fã há mais de 20 anos. Noélia começou a expressar sua admiração como uma fã de longa data do meu pai. Mãe? Sérgio parecia horrorizado com a mudança repentina de comportamento de Noélia. Noélia continuou a falar com meu pai. Certamente a presença de seu ator favorito havia elevado muito seu humor. No entanto, o olhar do meu pai sobre Noélia era muito severo. Então, depois de permanecer em silêncio até agora, meu pai finalmente se manifestou. Entendo que você é minha fã. No entanto, você tentou tratar minha preciosa filha Susan como uma empregada? Noélia, que havia estado muito animada até agora, empalideceu e congelou.
Ela tremia visivelmente, o que era evidente por seu tremor. Ignorando Noélia, meu pai continuou, e você presumiu que eu estava desabrigado sem nem me conhecer. Isso é bem rude da sua parte. Dizendo isso, meu pai encarou Noélia. Noélia começou a entrar em pânico. Não, eu não sabia que o pai de Susan era você. Ter você se juntando à família é mais do que bem-vindo, certo, Sérgio? Sim, claro, Sérgio parecia pressionado por Noélia. Então Noélia tentou se justificar para meu pai. Fiquei pasma ouvindo Noélia. Ela estava menosprezando a mim e ao meu pai até vê-lo, e assim, do nada, mudou seu tom. Não era nada além de desconfiança. Se você olhar de perto, Suzy é uma mulher maravilhosa que se parece com Christopher, e meus comentários anteriores foram apenas por ciúme, por medo de perder meu filho. Se eu soubesse sobre você, teria me comportado de forma mais educada. Noélia tentou desesperadamente se redimir. Meu pai a olhou como se ela fosse incômoda. Observando a interação deles, pensei, não posso deixar meu pai ser incomodado ainda mais. Este era meu problema. Eu deveria ser a única a enfrentar Noélia. Então eu disse a Noélia, estou rompendo o noivado com Sérgio, então não há como você se tornar família do meu pai. O quê? Susan, sinto muito. Esta é minha chance de me tornar família de Christopher. Por favor, reconsidere. Noélia tentou me persuadir com um rosto que parecia quase choroso. Afinal, depois de todo o seu comportamento terrível em relação a mim, mesmo seu rosto choroso não podia ser confiável. Eu a olhei friamente, mas Noélia pensou que poderia de alguma forma me convencer. Vendo-me em silêncio, ela sorriu para mim. Você quer se casar com o Sérgio, não é? Não vou mais me opor a isso. Está tudo bem, farei qualquer coisa por você. Noélia se agarrou a mim, desesperada para se tornar família do meu pai. Sua disposição de fazer qualquer coisa era o completo oposto de sua posição inicial. Senti desprezo por Noélia, que mudava suas opiniões com tanta frequência. Murmurei baixinho, não, obrigada. O quê? O que você disse? Noélia inclinou a cabeça como se não tivesse me ouvido. Então eu gritei mais alto desta vez, eu absolutamente não quero me tornar família com você. Noélia ficou surpresa com meu grito. Confrontei Noélia com meus sentimentos. Você fez comentários depreciativos no momento em que ouviu sobre meu trabalho e falou terrivelmente sobre meu pai. Eu nunca posso perdoar isso. Deixei minha posição clara para Noélia. Mas vendo Noélia se voltar para meu pai como se percebesse que me persuadir era feudal, ela falou com ele com um sorriso. Susan diz isso, mas Christopher, você quer que sua filha seja feliz, certo? Nossa família é rica e certamente sua filha será feliz conosco. De fato, algumas pessoas podem pensar que a felicidade vem com o dinheiro, mas não eu. Talvez entendendo meus sentimentos, meu pai contrariou as palavras de Noélia. Susan valoriza o amor acima do dinheiro. Além disso, nossa família tem dinheiro. Sendo ator, ganho uma quantia decente. Noélia ficou sem palavras. Não era surpresa, afinal meu pai é um ator famoso que frequentemente aparece em dramas e não luta com dinheiro. Dada a riqueza da nossa família, não há mérito para mim em me casar apenas por dinheiro. Noélia ficou em silêncio, provavelmente incapaz de encontrar um bom contra-argumento. Então, vendo Noélia em silêncio, meu pai continuou, você diz ser minha fã, mas eu desprezo alguém que negligencia minha preciosa filha. Você poderia, por favor, não se chamar mais de fã? Dizendo isso, meu pai encarou Noélia. Então Noélia explodiu em lágrimas. Se Christopher me odiar, não serei capaz de viver. Noélia soluçou incontrolavelmente. Até agora em silêncio, Sérgio começou a falar. Vendo-me em silêncio, você tem feito comentários bem marcantes, Susan. Você vai se arrepender se romper nosso noivado. Ninguém vai querer alguém como você. Sérgio riu. Espere um minuto, Sérgio, Noélia, preocupada com meu pai, tentou impedir Sérgio, mas ele não parou. Escolhi uma mulher simples como você pensando que seria obediente. Eu planejava atrair você com garotas bonitas quando nos casássemos. Tão irritante que meu plano não vai mais funcionar. Ouvindo Sérgio falar sobre coisas que eu nem tinha perguntado, percebi calmamente que nunca houve amor da parte de Sérgio.
Ele só queria uma mulher conveniente que obedecesse a ele. Meu amor por Sérgio havia desaparecido há muito tempo. Enquanto eu pensava nisso, Sérgio continuou fazendo declarações egoístas. Você? Meu pai rangeu os dentes, parecendo que poderia agarrar Sérgio a qualquer momento. Parecia a minha vez de revidar. Pai, espere. Então eu parei meu pai. Soltei um sorriso ainda usando meus óculos escuros. O que foi? Sérgio pareceu um pouco desconcertado com meu sorriso composto. Isso ainda é simples? Tirei os óculos escuros que estava usando com um floreio. O quê? Sérgio congelou olhando para o meu rosto. Era natural. Eu tinha me maquiado depois de me encontrar com meu pai e chorar. Normalmente só uso base, mas agora tinha sombra, rímel e delineador. Eu tinha me maquiado logo depois de chorar pelo encontro com meu pai. Embora fosse apenas maquiagem nos olhos, acho que mudou significativamente minha aparência. Essa é mesmo você, Susan? O rosto de Sérgio ficou um pouco vermelho. Ele deve ter ficado hipnotizado pelo meu rosto realçado pela maquiagem. Sim, sou eu. Sempre deixei minha aparência discreta para evitar chamar atenção, mas decidi parar de me esconder. Até agora, eu me destacava involuntariamente por causa do meu pai, então tinha sido modesta para evitar atenção. Mas ser mal falada por Sérgio e Noélia me fez pensar que tudo bem me destacar um pouco e mostrar meu verdadeiro eu. Sérgio, com o rosto corado, disse: se você tivesse sido assim desde o início, eu teria sido legal com você. Mesmo agora, podemos recomeçar. Vamos ficar noivos de novo e me apresente algumas atrizes bonitas através do seu pai. Quem continuaria com o noivado agora? E a audácia de pedir apresentações de atrizes. Deixei minha posição clara para Sérgio. O noivado acabou. Não preciso mais de alguém como você. Vou cancelar o local do casamento também. O quê? Sérgio ficou atordoado, mas eu não ia deixá-lo escapar tão facilmente. Continuei encurralando Sérgio. É claro que você vai arcar com a taxa de cancelamento do local do casamento. Isso é justo. Noélia exclamou confusa: espere um minuto, é demais arcar com todo o custo. Sérgio, parecendo perplexo, não conseguiu retrucar. Então meu pai falou: por que não pedir ao pai de Sérgio para cobrir isso? Com todos aqueles carros de luxo, não deve ser um problema, certo? Meu pai disse isso com um sorriso refrescante. Aqui joguei minha carta na manga. Se não estiver satisfeito, podemos ir ao tribunal. Mas lembre-se, meu pai é um ator famoso. Notícias sobre isso podem provocar seus fãs extremos, que poderiam retaliar. Meu pai tem muitos fãs entusiasmados. Um crítico que uma vez falou mal do meu pai como um ator ruim enfrentou consequências severas. Trotes, cartas com facas. A extensão do assédio era inimaginável. Chegou a ser coberto nas notícias em certo ponto. Noélia, lembrando daquele incidente, empalideceu. Ela persuadiu freneticamente Sérgio. Sérgio, você deve arcar com todas as taxas de cancelamento. Não sabemos o que pode acontecer. Vendo a expressão de Noélia, Sérgio pareceu compreender a gravidade da situação. O quê? Você está brincando? Sérgio caiu de joelhos, um olhar de desespero em seu rosto. Não preciso de você na minha vida. Pai, vamos para casa. Ignorando Sérgio e Noélia abatidos, saí do local com meu pai. O noivado com Sérgio foi assim rompido de vez e Sérgio acabou sendo responsável por toda a taxa de cancelamento do local do casamento. Acontece que meu sogro é o chefe de uma empresa e meu pai já havia aparecido em um comercial para aquela empresa. Por causa dessa conexão entre meu pai e meu sogro, meu pai o informou sobre as ações de Sérgio e Noélia. Naturalmente, sem saber da situação, meu sogro ficou furioso. Ele confrontou Sérgio e Noélia duramente. Ele até pressionou Sérgio a arcar com o custo total do cancelamento do local do casamento. Como resultado, Sérgio ficou sobrecarregado com um pesado fardo financeiro. As repercussões se estenderam a Noélia também. Ela enfrentou o divórcio iniciado pelo meu sogro. O tratamento deles conosco foi uma coisa, mas esse não foi o único motivo. Aparentemente, Noélia tinha o hábito de gastar desnecessariamente. Ela havia gasto uma quantia considerável em atividades de fã para meu pai.
A fonte desse gasto era o dinheiro do meu sogro. Parece que meu sogro já havia perdido a paciência com Noélia. Além disso, meu pai revelou que Noélia havia lhe enviado cartas de amor bastante inapropriadas. Quero me divorciar e me casar com você, Christopher. Meu atual marido é apenas uma fonte de dinheiro. Ela havia escrito esse tipo de conteúdo em cartas de amor para meu pai. Isso enfureceu meu sogro. Apesar da resistência de Noélia, o divórcio foi finalizado com o envolvimento de advogados. Ouvi rumores de que Noélia estava vivendo em lágrimas, lamentando, e isso não deveria ter acontecido. Além disso, ela foi expulsa do fã-clube do meu pai. Ela havia se envolvido em atividades de fã bastante problemáticas, então provavelmente era inevitável. Não consigo imaginar a felicidade chegando para Noélia depois de perder tudo. É um caso de ela ter recebido o que merecia. 6 meses depois, surpreendentemente, Sérgio foi preso. O motivo foi seu comportamento de perseguição em relação a mim. Incapaz de me esquecer depois que tirei meus óculos escuros naquele dia, Sérgio começou a aparecer frequentemente na minha frente. Ele começou a perambular na frente da minha casa. Mesmo depois que eu saí do meu emprego, ele me ligava com frequência, implorando para eu reconsiderar o noivado, chorando ao telefone. Eu preciso de você. Ninguém mais serve. Mas ele estava apenas fixado na minha aparência. Então, chorando, Sérgio se agarrou ao telefone. Mas no final, ele provavelmente só estava olhando para o meu rosto. É uma grande diferença de antes e depois que coloquei maquiagem. Não preciso de um homem que só julga pela aparência. Eu educadamente recusei e então bloqueei suas ligações. No entanto, as ações de Sérgio apenas escalaram. Consultei a polícia várias vezes e às vezes fui ameaçada de perigo. Após muita deliberação, finalmente fiz um boletim de ocorrência na polícia. Meu pai concordou com essa decisão. No final, Sérgio foi preso por tentar entrar à força em nossa casa. Após sua prisão, parece que Sérgio foi demitido do emprego. Tudo o que resta para Sérgio agora é uma quantidade significativa de dívidas. Certamente ele não será capaz de levar uma vida decente. É a punição por menosprezar tanto as pessoas. Desde então, tenho trabalhado como agente do meu pai. O trabalho é muito mais desafiador do que meu trabalho administrativo anterior. Gerenciar a agenda do meu pai, acompanhá-lo em visitas ao local, fazer rodadas de cumprimentos, negociar salários. Anteriormente, eu estava apenas me deslocando entre a empresa e a casa como funcionária administrativa. Eu só conversava ocasionalmente com as pessoas no escritório e na maior parte do tempo ficava de frente para o computador. Agora, conhecer pessoas se tornou a principal parte do meu trabalho e eu falo muito mais. É uma grande mudança em relação a antes. No entanto, agora acho isso incrivelmente prazeroso. Ser agente é um trabalho glamouroso, mas não é apenas isso. Eu apoio meu pai nos bastidores para que ele possa se concentrar em sua carreira de ator. As horas de trabalho são irregulares e é necessária adaptabilidade. Acima de tudo, é um trabalho que me permite apoiar meu pai de perto. Quero retribuir a ele adequadamente por toda a preocupação que causei. É um trabalho que acabei de começar. Certamente haverá muitos desafios, mas quero encarar de frente e dar o meu melhor ao lado do meu amado pai. Continuo me esforçando hoje.